Olá, nosso Conversa de Peso de hoje, sua 10ª temporada, estreando a 10ª temporada, e eu convidei um personagem muito especial para estar aqui comigo hoje. A gente fala muito das nossas coisas, né? De como é importante a gente valorizar as questões da nossa aldeia, né? Da nossa região, da nossa cidade, as coisas boas que a gente faz aqui, as coisas boas que a gente cria como modelo de exportação, inclusive, que fazem muito bonito Brasil e mundo afora. E meu convidado de hoje já é um pouco disso e a gente sabe que vai muito longe. É muito aplicado e muito estudioso. Natural de Novo Hamburgo, aliás, o filho do seu Manuel e da dona Maria Helena, é técnico de futebol profissional. Corajoso, o marido da Deise sempre correu atrás dos seus sonhos desde a infância, sempre nos campinhos do bairro e depois na busca de ser um atleta profissional. Trabalhador e muito aplicado nos estudos, o pai do Vicente e da Mariana foi vice-campeão da Copa Dirceu de Castro e lembra com orgulho da campanha da Série D do Brasileirão de 2022, no momento em que prepara seu time, o Esporte Clube Novo Hamburgo, para estreia na mesma Série D no próximo domingo, dia 7, sem nunca perder de vista algo que lhe orgulha muito: participar da formação de atletas. Hoje teremos uma conversa de peso com o Edson Fábio da Rosa. Edinho Rosa, muito bem-vindo para essa conversa de peso. Obrigado, Rodrigão. Uma honra participar contigo aqui do Conversa de Peso. É uma satisfação enorme poder falar contigo aí, com o teu público também. Espero que a gente tenha momentos aqui bem bacanas para passar para as pessoas aí um pouquinho da minha história, né, daquilo que eu vivi enquanto atleta e hoje como treinador de futebol. Eu conheci o Edinho mais proximamente, já tinha referência da figura dele, né? Sempre muito presente aqui na nossa cidade, Novo Hamburgo, mas durante o programa do Eduardo Pires, Debate Bola, o Edinho trazia o quadro dele e dava aula para o pessoal. O Pires ainda te puxava bastante ali, né? Explica que movimento é esse, explica que organização que o treinador tal pensou, e o Edinho estava ali na análise, sempre olhando o jogo. Não dá para olhar um jogo simplesmente sentar na frente da TV, tomar uma cerveja com calma e só ver os caras correr ali, não, Edinho? Eu acho que é diferente, sabe, Rodrigão? Para quem trabalha, né, a gente acaba tendo uma perspectiva sempre um pouco mais profissional da partida, né? Então a gente muitas vezes sabe que isso até interfere na escolha dos jogos, né? Tem determinados treinadores que a gente acaba gostando um pouco mais do trabalho e a gente seleciona até quando tem confronto de jogos. Que tem simpatia, exatamente, assim. Tem trabalhos que eu gosto mais, ou tem algum treinador chegando novo em determinado clube e aí tem uma perspectiva nova, né, de montagem de grupo e de desenvolvimento de equipe, e aí eu gosto de acompanhar esse pessoal também para saber o que eles estão trazendo de novidades. Quem é que tá mandando bem aí, hein? Olha, eu acho que o Abel Ferreira é o grande destaque, né? Ele sem dúvida nenhuma. Acho que é um trabalho consolidado, né? De muito tempo, um trabalho muito vencedor. E uma coisa que é bacana também, que hoje ele tem uma literatura sobre isso, né? E eu acho assim, com profundo pesar que eu falo isso, né? Que nós temos técnicos também muito competentes, extremamente vitoriosos no nosso cenário nacional, que não têm literatura, que não escreveram sobre as conquistas. Acho que poderiam deixar um legado também, poderiam deixar muita coisa em relação ao bastidor, ao pensamento do dia a dia, à construção daquela equipe vencedora, né? E é algo que o Abel deixou e é bacana. Quando a gente fala de alguém, isso não é só no futebol, né? Mas quando a gente fala de alguém de sucesso, a gente põe uma vírgula e põe um mas ali, hein? Que chato isso, né? Infelizmente. Brasil é proibido fazer sucesso, bem. Acho que é uma coisa que a gente tem que estimular até, né? Deveria estimular um pouco mais o nosso treinador brasileiro, que é competente como qualquer outro do mundo todo. A gente fala sobre os portugueses hoje que vieram de forma, né, muito forte aqui para o Brasil, argentinos, uruguaios, que têm ocupado o cenário aí. Mas o nosso treinador é muito competente também. A questão é que a gente poderia escrever sobre isso, né? Ter uma literatura sobre uma conquista. Eu acho que ia ser muito interessante e enriquecer muito também, né, a nossa cultura futebolística, né? O Fluminense começou muito bem o ano também, né?
Também. Eu acho que é um trabalho muito bacana, né? Sempre com um manso pro Diniz também. A gente dizia que o Diniz não vencia, né? Que era um trabalho que muitas vezes encantava, era bonito de ver as suas equipes jogando, mas não ganhava. Agora acabou ganhando o título carioca, né? Então acabou ficando um pouco mais em evidência, mas também é um treinador que eu gosto bastante e que eu acompanho os seus trabalhos. Personalidade forte que incomoda a mídia? O que é exatamente? Eu acho que um pouco também, né? Eu acho que assim a questão muitas vezes até da linguagem que tu acaba usando, né? Eles têm assim às vezes alguns termos um pouco mais complexos que acabam usando. O pessoal não gosta tanto. O Roger passa por esse tipo de problema também, dele, acaba pegando no pé, né? Mas acho que são grandes treinadores. Já ganhou Mineiro, já ganhou Campeonato Gaúcho, já ganhou o que foi o Paulista ou foi o Brasil? O Mineiro eu tenho certeza pelo Atlético, o Mineiro e o Gaúcho né? com certeza, né? Cara, por que, né? Bom, o Cuca passou por isso também muito tempo. Também. Né? Até que conseguisse firmar com o técnico de primeira grandeza aí. Fala um pouquinho daquele guri que corria por Novo Hamburgo aí atrás da bola. Era um menino muito sonhador, né? Que tinha muitos amigos e que se apaixonou pelo futebol desde cedo, né? E acho que a partir disso comecei a direcionar a minha vida toda em função do futebol, né? Eu brinco sempre, eu digo que o futebol foi um instrumento, né, de transformação, foi um agente de transformação na minha vida e eu devo muito, né, às oportunidades que eu tive, os lugares que eu pude conhecer, né, a minha profissão hoje, né, todas que vieram através desse esporte tão maravilhoso que traz muito legado, né? Ele não é só uma questão física, esportiva, mas uma questão de princípios também, de relacionamento. A tua equipe é um modelo de sociedade também, a gente aprende a compartilhar, né? A dividir. Então, assim, é muito bacana. Eu sou extremamente apaixonado por esse esporte que me proporcionou tantas coisas boas. O Vicente também é boleiro? O Vicente tem uma perninha esquerda ali, né, Rodrigão? Não vamos colocar muita pressão, né? Tá com 4 aninhos, né? Chuta forte? Chuta forte. Ele tá mais pras figurinhas, sabe? Ele gosta mais das figurinhas. Mas, vez por outra, eu acabo levando ele no clube, né? Ele é minha filha. E ele gosta e chuta bastante bola. Tu viu o preconceito, né? Só perguntei dele. Ela gosta de futebol? Ela gosta. Eu acho que ela gosta até um pouco mais que ele. Chuta também? Chuta, ou vai ficar mais na análise ali? Ela gosta de brincar, assim, né? Bastante futebol. A gente brinca dentro de casa lá. Apartamento futebol feminino ganhando espaço enorme. Muito bacana, muito legal. Eu acho que a gente tem que promover esse esporte também, porque as meninas merecem, né? Tem trabalhado muito Patrícia, bem. Né? Verdade, né? Grande técnica. Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esse esporte, porque ele é muito importante e principalmente a qualidade do jogo, né? As mulheres têm jogado uma bola bem bacana. Antigamente podia se dizer, menos intensidade e tal. Não, a mulherada corre e chuta pra caramba. Tá bem legal. Edinho, quando é que começou a tua caminhada, tua trajetória profissional como atleta? Como atleta lá no... Tem que falar ano, Rodrigão? Não precisa. Aí com os 18 anos a gente acabou... Tu é um guri que tem muita história, né? Assim, mês que vem já não tá mais tão guri, né? Mas tudo bem. Acabei indo para Belo Horizonte, né? Que iniciei a minha trajetória lá, no Vila Nova, de Nova Lima, e depois fui para o norte do país também, né? Fui para o estado do Tocantins e foram experiências muito bacanas, né? Enriquecedoras, assim, de muito aprendizado. E foi lá que eu iniciei a minha trajetória como atleta, como um volante limitado, assim, né? Não muita qualidade, mas de muito esforço, né? Que compensava com muita dedicação, com muito empenho. E foi bacana porque muito do que eu tenho hoje como técnico trouxe dessa cultura da região sudeste, do norte, né, onde eu convivi, que é um modelo de futebol um pouco diferente, né, de mais posse de bola, de mais construção de jogo. E isso eu acabei, né, trazendo comigo, isso ficou como uma herança bacana assim que eu trouxe de lá. E o treinador já percebia que tinha ali um cara que entendia bem o que ele queria e que conseguia alinhar com ele? Eu acho que sim, Rodrigão. Eu acho que já era aquele cara que ligadaço sem na dúvida. palestra E eu acho que sim. E eu acho que esse é um perfil base, né, de atletas que depois acabam virando técnicos, né? São atletas que gostam mais, são mais afeitos a essa parte tática, que gostam de entender o treinamento, para que aquilo ali serve, o que aquilo ali vai produzir no teu modelo de jogo. Então eu sempre fui um cara extremamente dedicado nesse sentido, tentava entender exatamente aquilo que o técnico queria.
E eu acho que isso, sim, ajudou na minha formação, sem dúvida nenhuma. Quando é que tu foi estudar isso? Tu lembra das primeiras teus estudos, assim, dizendo, pai, eu quero... Eu vejo que o meu futuro vai ser para sempre o futebol e eu quero ser bom nisso aqui. Eu acho que a partir do momento, assim, da convivência com alguns treinadores, né, eu acho, assim, aquela capacidade de influenciar, aquela capacidade de mobilização de grupo, e era uma coisa que eu tinha, porque normalmente eu fui um líder também dentro dos plantéis que eu participei, normalmente era capitão de equipe, então também tinha um pouco daquela voz ativa dentro do vestiário, e eu achava mágico aquilo, né? Aquela capacidade que o treinador tinha de vender as ideias, né? De propor desafios para a equipe, e a forma como a equipe abraçava aquilo. Acho que a partir daquele momento eu entendi que aquilo poderia ser também um direcionamento para a minha vida, que eu poderia exercer essa profissão também, e aí a gente começa a mergulhar em vídeos, em jogos, né, em algumas situações que a gente tinha já também, para aprender, para se especializar nessas questões técnicas e táticas, né? E aí logo a gente já começa a executar isso como técnico de escolinha, e depois nas categorias maiores a gente consegue assim, implementar um pouco mais de conteúdo tático, né? Então são coisas que eu gosto muito, né? São coisas que me fascinam, assim, que eu procuro entender e crescer cada vez mais essas questões, porque eu acho que a gente precisa desenvolver bem a nossa equipe, ela precisa jogar bem, né? Então são coisas que eu me preocupo bastante. São 18 anos já como técnico? São 18 anos de profissão, já desde a iniciação esportiva, atletas de 5, 6 anos, e aí a gente vem crescendo nas categorias. Trabalhei com futebol feminino também, né, que foi uma experiência bem bacana. E aí, posteriormente, equipes de sub-17, sub-18, sub-20, 2 experiências de Copa São Paulo, né? Então, ao longo desses 18 anos, aí a gente foi vivenciando muita coisa bacana, tendo a oportunidade também de experimentar o futebol, de conhecer o futebol de outras regiões do nosso país, que é muito rico, né? Um país muito grande. Então, tive a oportunidade de trabalhar na região sul, na sudeste, centro-oeste, norte, trabalhou nordeste. Trabalhou em todas as 5 regiões nas 5 regiões do Brasil como técnico. Tive a oportunidade de pelo menos um clube, né, em cada região. E são culturas diferentes. São culturas extremamente diferentes, né? Apesar de ser o mesmo esporte, mas formas de entender o jogo, característica dos atletas é completamente diferente. E hoje eu acho que eu sou um profissional melhor justamente por ter tido essas experiências. Capita Preto já quebrou aquela máxima de que santo de casa não faz milagre. Ergueu, levantou a taça, coisa mais linda. Quero saber se tu vai continuar derrubando esse aforismo aí que a gente está louco para sepultar de vez na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com o técnico do nosso Noia, Edinho Rosa. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo.
volta para uma conversa de peso, hoje recebendo esse querido e dedicadíssimo profissional, técnico do nosso Noia, né, do Esporte Clube Novo Hamburgo, se preparando para a Série D do Campeonato Brasileiro, algo que o Noia persegue muito e que poucas vezes chegou lá, né? No oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, Mercator Feiras e Eventos, a gente tem um encontro marcado na 0 Grau, em Gramado, no Serra Parque, de 22 a 24 de maio, e o apoio de Locofer Fechaduras e Acessórios. Iniciando hoje a nossa 10ª temporada de Conversa de Peso, mais de 1.200 entrevistas, e eu tenho muito orgulho em falar da nossa aldeia, encantar a nossa aldeia para o mundo, assim. Muito bonito ver um cara que daqui, nascido aqui, criado aqui, nada contra quem veio para cá e fez a sua vida aqui, ou escreveu uma história bonita aqui, mas valorizando, sim, no instinto de quem quer viver aqui, valorizar os caras que querem fazer a história aqui. E aí te provocava antes de nós ir para o intervalo, né? Santo de casa faz milagre, Edinho? Eu acredito que sim, Rodrigão. Eu acredito que sim. Tem nada a ver essa história? Não, acho que não tem nada a ver. Eu acho que é muito bacana também essa oportunidade que tu dá, valorizando a nossa região, valorizando especialmente a nossa cidade, né? A gente tem muitas pessoas de destaque, né, dentro da nossa cidade. Né? Tu disseste aí em relação ao Preto, ele foi uma dessas pessoas, né? Teu parceirão, né? Meu parceiro, meu irmão, né? Um cara que a gente gosta muito, confio muito, e a gente tem desenvolvido alguns trabalhos juntos aí, tem sido muito bacana essa nossa parceria desde 2021. Pretendo levá-la ainda por muito tempo, né? Espero que ele queira também permanecer comigo por muitos anos. E foi um cara que representa a nossa cidade, que levantou o título mais importante da história do nosso clube, né, que vai ficar marcado na história para sempre. E quem sabe, né, Rodrigão, às vezes a gente fala disso lá no clube, quantos anos mais, né, vai demorar para ter um campeão gaúcho do interior, né, e a gente tem essa honra de ter o Novo Hamburgo como último campeão do interior, oriundo do interior, né, e levantando a taça, o capitão, um dos caras mais representativos, né, daquele título, daquela conquista, e ele é da nossa cidade. Então isso é muito bacana. E a gente espera seguir nessa trajetória aí com outros hamburguenses, né? Podendo promover o nome da nossa cidade também, porque eu acho que cada conquista, cada título, a gente leva conosco também essa marca da onde a gente vem, né? O nome de Novo Hamburgo a gente vai levar sempre conosco, né? Então acho que é bacana isso e tenho certeza que o Santo de Casa pode fazer alguns milagres, sim. Tu já tinha tido alguma experiência como treinador, como técnico profissional, de futebol profissional, antes da Dirceu de Castro, de 2021, né? Mas aquela ali, para ti, é muito como a tua porta de entrada. Ah, sem dúvida, porque naquela oportunidade, em 2021, a gente teve a oportunidade de participar do processo de montagem de equipe, né? A gente acaba organizando aquele elenco, que acaba sendo o elenco de 2022, muda-se da equipe que a gente tinha vice-campeã da Copa Dirceu de Castro. Para o gauchão chegaram o Léo, lateral direito, e o alemão, né, que depois acabou indo para o Internacional, mas a base da equipe foi construída por nós em 2021, né, aquela equipe que conseguiu a vaga da Série D para esse ano, para 2023, né. Então, assim, a gente acaba deixando um legado também dentro do clube, não só com a conquista, não só com a trajetória, não só com a melhor campanha de todas, né, da Copinha, principalmente na primeira fase. A gente faz a melhor campanha da história, né, em termos de pontuação. Então, infelizmente, o título acabou não vindo, né? E aí mérito também do nosso adversário, que se preparou para a conquista. Mas a gente deixa um legado dentro do clube. Eu acho que isso foi muito importante e nos projeta também como profissionais para o cenário estadual, né? E depois daquela competição é que abre portas para que a gente, né, acabe trocando de clube. Entrou no mapa, né? Entramos no mapa, sem dúvida. Vice-campeão. Mas aí, Edinho, aquele momento podia se pensar numa sequência de trabalho e foi uma opção, inclusive, do clube de não renovar teu contrato. E nem todo dia é dia de alegria, né? Dá uma quebrada assim no cara que está na construção assim sólida e tijolo por tijolo e daí faz o seu melhor trabalho e aí não vai? Sim. Trouxe bastante frustração à época, sabe, Rodrigão? Não posso esconder assim, a tristeza, né? Porque a gente imaginava que uma sequência no trabalho seria dada,
a gente já projetava, né, a questão do gauchão, acho que pessoalmente, né, fazendo aquela campanha, principalmente a gente fez 4 jogos contra o nosso arquirrival, né, contra o Aimoré, empatamos 2 e vencemos os 2 jogos, eliminamos o nosso arquirrival na semifinal da competição. Então, assim, acho que tudo aquilo, todo o desempenho dentro da competição nos credenciava a permanência, mas era uma prerrogativa do presidente. Mas a turma do Aimoré ficou de olho em ti. Eu acho que chamou bastante atenção, né? E tu sabe que é engraçado, Rodrigão, porque quando aí vira o ano 2022, a gente acaba retornando para a base, né? Junto com o atual presidente, né, o Jerônimo Freitas, ele faz o convite para que a gente retorne, eu retorno. E aí tem o contato do Aimoré, né, para a gente ir para lá, e aí a gente acaba marcando uma reunião, vai eu e o Preto. Tem algumas pessoas responsáveis lá da diretoria do Aimoré, o presidente, né, o gerente, enfim, o executivo do clube. A gente senta e a primeira pergunta, ele abre a reunião com uma pergunta. Ele fala assim: você sabe por que vocês estão aqui? Aí eu e o Preto se olhamos assim, a gente não sabe, presidente. Daí ele falou assim: por causa dos 4 jogos que vocês fizeram contra nós. Sabe? Foi bacana e interessante que tu vê que a conquista é importante, mas às vezes o bom trabalho é tão ou mais importante do que a conquista. Né? Porque a gente conseguiu performar contra eles e isso acabou chamando a atenção e nos deu essa oportunidade de ir trabalhar lá, né? E ter essa... fazer o primeiro Campeonato Brasileiro também da nossa carreira lá pela equipe do Aimoré. O trabalho todo no Aimoré foi muito bacana. Foi muito bacana, foi muito bacana. A gente fez uma campanha histórica, né, Rodrigão? A equipe do Aimoré nunca tinha classificado, né? A gente conseguiu classificar. O Aimoré, como equipe profissional, uma equipe quase centenária, nunca havia vencido uma partida oficial fora do estado do Rio Grande do Sul, tu acredita? E a gente consegue vencer no estado de Santa Catarina, posteriormente no Paraná e no Rio de Janeiro. Então, assim, a gente acaba fazendo, assim, construindo junto com as pessoas que lá estavam à época e com um grupo de jogadores, uma campanha que vai ficar marcada aí para sempre, né, nos anais do clube lá. E eu te encontrei na São Leopoldo Fashion, nos abraçamos ali e vibrei junto contigo. Tu tava com um sorriso de orelha a orelha, assim. Exatamente, estava muito feliz porque tudo que aconteceu conosco, né, naquela Série D foi muito especial. Eu conto sempre, né, que isso tem, assim, o Campeonato Brasileiro ele te dá aquela capacidade de projetar o clube nacionalmente, né? Então, quando a gente faz essa viagem de avião ao Rio de Janeiro, eu chego no aeroporto e as pessoas pedindo o endereço de rede social do clube para seguir, a gente tirando foto com criança. E quando a gente entra no avião na volta para o Rio Grande do Sul, depois do jogo, eu estou passando no corredor do avião e tem um rapaz pesquisando o clube, o Aimoré, na rede social, no Google, do celular dele. Eu falo, pô, que bacana, isso é uma coisa que não tem preço, né? Poder projetar o clube nacionalmente. E a gente espera agora, né, aqui no Novo Hamburgo, poder ter essa mesma oportunidade e fazer uma grande campanha também. Tu chegou esse ano, voltou esse ano para o Noia, pela porta da frente, com pompa e circunstância, e para salvar a pele do time, né? E deu. Deu certo. A gente tinha 3 objetivos bem claros, né, Rodrigão, pelo presidente. O primeiro era escapar do descenso, né, que te traz um prejuízo financeiro, claro, e de imagem muito grande. Concorridíssima a segunda Série C. Exatamente. Né? E aí a gente tinha também o segundo objetivo, que era a vaga para a Série D do Campeonato de 2024 e estar postulante a uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Estar postulante porque aí dependeria do desempenho da dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. E a partir disso tu poderia, né, ter uma vaga para a Copa do Brasil. Desses 3 objetivos propostos pelo presidente, a gente conseguiu 2. Né? Então, ainda não depende de vocês e está em aberto. O da Copa do Brasil a gente não conseguiu se habilitar. Não vai dar porque a gente acabou perdendo o último jogo para o São José. Mas o objetivo principal, que era a permanência na Série A, a gente conseguiu. E também essa vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. A gente conseguiu através do Gauchão. Tu chegou já amarrando a Série D ou vamos ver primeiro como a gente termina esse negócio aí? A proposta do presidente foi bem clara, Rodrigão, era até o final do Gauchão. Depois do Gauchão a gente ia sentar para conversar novamente. E aí aconteceu aquilo que não tinha acontecido outra vez. Exatamente, permanência. Coisa linda, vamos embora. Exatamente, e renovei meu contrato até outubro desse ano, né? Então tem o Série D e a Copinha, né? Pra gente fazer. A Copa que vai ser alusiva ao nosso Rei Pelé, falecido Rei Pelé, muito bacana até essa homenagem. Então a gente está preparado, né, para fazer uma grande competição. Como o Noia chega na Série D? Como é que tu tá? Pronto?
Qual é o discurso aí para a galera aí? Acho que uma coisa bacana é que a gente conseguiu manter pelo menos 65% do grupo do Gauchão. E isso tem aquele caráter de continuidade de trabalho, é sempre importante, né? Os atletas já estão adaptados à tua metodologia, né? À tua forma de pensar o jogo. Fizemos algumas contratações pontuais e eu penso que a gente chega em boas condições de fazer uma boa competição, é isso que a gente espera. Às vezes no primeiro ano a gente não consegue aquela campanha toda, né? A gente cria um caminho e isso é importante que o torcedor entenda, né? Que a gente tem um lastro, ano que vem a gente tem a oportunidade de jogar novamente, que a gente construa... Tem que dar continuidade. Exatamente, que a gente construa uma forma de poder ascender para a Série C, né? Eu acho que isso é o mais importante. Tomara que a gente consiga dar uma sequência para esse trabalho, né? Contigo, com as pessoas que estão lá hoje, independente de como for a campanha, é preciso ter convicção. Eu quero saber como a torcida vai responder isso tudo. Tu acha que vamos lotar estádio, hein? Eu estou com uma perspectiva muito positiva. Acho que foi muito bacana, assim, o público em geral no Campeonato Gaúcho. Só abraçou, né? Abraçou a nossa estreia contra o Internacional, muita gente no estádio, pessoal cantando, vibrando, com uma sinergia muito bacana com a equipe, e eu espero que a gente consiga reproduzir isso no Campeonato Brasileiro, e entendo também que depende muito da nossa performance, né? E à medida que a equipe for entregando o resultado dentro de campo, o torcedor vai acompanhar sem dúvida nenhuma. Que sonhos te acompanham de agora em diante? Esse guri que sempre sonhou assim, sonha onde lá pra frente? O meu sonho hoje é de estabelecer um trabalho continuado aqui no Novo Hamburgo, né? E quem sabe fazer o Gauchão do ano que vem, a Série D do ano que vem, a Copinha do ano que vem, e subir o time para a Série C, né? Fazer uma campanha que daqui a pouco no Gauchão do ano que vem nos possibilite estar no mata-mata do Campeonato Gaúcho, né? Classificar o time para as decisões. Isso é uma coisa que me apaixona e que me impulsiona hoje. Coisa linda, cara. Vamos estar na torcida para você sempre, acompanhando, torcendo, vibrando, incentivando. A gente sabe o quanto é difícil fazer futebol no interior, né? A gente acompanha essa dor há muito tempo, a gente está sempre acompanhando esses caras que entendem muito mais do que a gente, que vivem muito mais o dia a dia do Noia e dos clubes do interior. A gente sabe o quanto é difícil, mas se vê uma estrutura muito bacana, uma ideia de médio prazo bacana. Tem que perseverar nesse caminho, né? Sucesso, meu irmão! Obrigado, Rodrigão. É um prazer estar aqui no Conversa de Peso contigo e te desejar aí muito sucesso nessa nova temporada aí, que Deus siga te abençoando. A gente está na torcida por ti, meu irmão. Obrigado. Hoje uma conversa de peso com o técnico do nosso Noia, do Esporte Clube Novo Hamburgo, estreando agora no próximo dia 7 em casa. Em casa, contra a equipe do Camboriú. Quer dizer, a gente pode estar junto lá, abraçando, incentivando contra a equipe do Camboriú pela Série D do Brasileirão. Brasileirão aqui em Novo Hamburgo, sim, senhores. Edinho Rosa, parabéns ao presidente Jerônimo, né? E eu te falava para Edinho, eu quero trazer ele para uma conversa de peso também, porque a gente precisa saudar sempre as boas iniciativas, as boas ações que a gente tem aqui na nossa cidade, na nossa região. Continue com a programação da nossa Vale TV, um agradecimento aos nossos parceiros Sicredi, Pioneira, Faculdade INH, Mercator Feiras e Eventos e o seu SIC agora em maio, Locfer Fechaduras e Acessórios. Continue com a programação da Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.